os 3 títulos de Jesus que abalaram o reino das trevas. Se você tivesse que apresentar Jesus ao mundo em apenas 3 títulos, quais escolheria? O texto de Apocalipse escolheu apenas 3 e não foi por acaso. Neste verso encontramos uma das descrições mais poderosas de Cristo em toda a Bíblia. Mas o que significa esses 3 títulos? 1. Jesus ser a fiel testemunha. 2. O primogênito dos mortos. E o terceiro, o soberano dos reis da terra. A resposta revela porque os cristãos perseguidos encontraram esperança mesmo nos momentos mais difíceis. E um desses títulos continua trazendo esperança para nós até hoje. Por isso, fica comigo até o final do vídeo que você vai entender o porquê o Apocalipse declara que o trono do universo já está ocupado. Bora pro vídeo. A paz do Senhor, meu nome é Christian, este é o canal Teologia do Apocalipse. Este é o quadro Apocalipse, versículo por versículo. E se você não quer perder nenhum versículo, se inscreva no canal e ative o sininho. O versículo de hoje é o verso 5 e 6 do primeiro capítulo. No canal tem os versículos anteriores. Apocalipse capítulo 1, versículo 5, diz assim: E da parte de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o príncipe dos reis da terra, aquele que nos ama e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados. Na estrutura do contexto de João, está escrevendo as 7 igrejas da Ásia. No versículo 4, ele introduz a saudação trinitária, o Pai, mais os 7 Espíritos, que representam o Espírito Santo. E agora aqui, no versículo 5, completa a Trindade com a fonte da graça e da paz, que é Jesus Cristo, porém com 3 títulos gloriosos. Cada título revela uma faceta da obra de Cristo no passado, no presente e no futuro. Vamos entender os 3 títulos de Cristo. Primeiro título, a testemunha fiel. O que significa? Jesus é a revelação perfeita e confiável de Deus. Ele não apenas disse a verdade, ele é a verdade. João 14, 6. No contexto bíblico do Antigo Testamento, a testemunha era crucial para estabelecer um fato. Deuteronômio 19, 15. Jesus é a testemunha máxima do Pai. Em Apocalipse 3,14, diz que ele é a testemunha fiel e verdadeira. Ele conhece o Pai, ele está no Pai, ele veio do Pai, do Deus Criador. Ninguém melhor para falar para nós que Deus existe e quem é Deus do que o próprio Filho. Em tempos de perseguição, no período do Império Romano, que as igrejas da Ásia sofriam, Jesus mostra que testemunhar em meio a homens governantes que se acham que era acima de Deus é uma obra muito cara. Ele custou a própria vida, porém, para nos salvar, ele foi fiel até a morte e morte de cruz, uma morte humilhante. No futuro bem próximo, ele será a testemunha que julgará os povos no juízo final. João 5:22. Sua palavra é a base da sentença eterna. Segundo título, o primogênito dos mortos. O que significa? Não significa que Jesus foi o primeiro a ressuscitar. Lázaro ressuscitou antes. Significa que ele é o primeiro em dignidade, preeminência e causa eficiente da ressurreição. O contexto bíblico demonstra que primogênito, no Antigo Testamento, indicava posição de autoridade e herança. Salmo 89, 27. Meu primogênito, o mais elevado entre os reis da terra. Paulo usa primogênito para Cristo em Romanos 8, 29 e Colossenses 1, 18. Porque dos mortos, a ressurreição de Jesus é o selo escatológico de que a nova criação já começou.
Ele é o primeiro fruto, é aquele que ressuscitou para nunca mais morrer, para nos mostrar que atrás dele um dia ressuscitaremos também para nunca mais morrer. 1 Coríntios 15, 20, sendo ele as primícias do que dorme, garantindo que todos os que nele creem ressuscitarão também. Terceiro título, o soberano dos reis da terra. O que significa? Jesus tem a supremacia absoluta sobre todo o poder político, econômico e militar da terra. Isso é forte, muito forte. Você consegue compreender isso? Se sim, deixa nos comentários. Jesus reina. O contexto bíblico nos mostra Salmo 2, 1 ao 6. Os reis da terra se levantam. Eu, porém, constituí o meu rei sobre o meu monte Sião. Daniel 7,14. O Filho do Homem recebe domínio eterno e para fechar com chave de ouro, para quem pensa que esse domínio e poder foi dado a Jesus só no céu. Em Mateus, Jesus declara: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Glória a Jesus. Hernandes Dias Lopes, na sua obra O Futuro Chegou, ele diz: os reis da terra exercem autoridade limitada e temporária, mas Cristo reina soberanamente sobre todos eles. E por que isso foi importante para as igrejas da Ásia? Elas viviam sob o Império Romano, que exigia lealdade a César como Senhor e Salvador. João declara: Cristo é o único soberano. César é apenas o fantoche, porque o governo da história está nas mãos do Senhor. Você já entendeu, né? O momento que estamos vivendo está nas mãos do Senhor. O governo, a política, a economia, está tudo nas mãos do Senhor. No final dos tempos, os reis da terra se aliarão contra o Cordeiro, mas ele os vencerá. Apocalipse 17:14. E Apocalipse 19:16 declara: ele é o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. E João organiza tudo isso numa estrutura de títulos de Cristo de forma cronológica e escatológica. Título 1, testemunha fiel, passado, sua vida, ministério, morte e ressurreição, e a revelação consumada. Título 2, primogênito dos mortos, presente, sua ressurreição é a garantia da nossa ressurreição, e ele intercede por nós. Título 3, soberano dos reis da terra, futuro. No juízo final, ele subjugará todos os poderes terrenos. Enquanto isso, o versículo 6 vai fechar com chave de ouro. João declara: e nos fez reis e sacerdotes para Deus e seu Pai. A ele, glória e poder para todo o sempre. Amém. Depois de apresentar Cristo, ele rompe em adoração. Este versículo é uma declaração em adoração ao Senhor, dizendo: nos ama. Amor no presente contínuo. Não é um amor passado, mas atual e ininterrupto. Nos libertou. Indicação definitiva e histórica. A cruz, libertação do pecado e da escravidão. Nos constituiu reino e sacerdote. Isso ecoa a Êxodo 19:6. Israel era o reino de sacerdote. Agora a igreja herda essa vocação soberana do Senhor. E no futuro escatológico reinaremos com Cristo no milênio. Apocalipse 26. E serviremos como sacerdotes na Nova Jerusalém. Mas agora surge uma pergunta inevitável. Se Jesus já reina como Rei dos Reis, quando toda a humanidade verá essa realidade? A resposta começa no próximo versículo. Em Apocalipse 1:7, João faz uma declaração tão poderosa que se tornou uma das grandes esperanças da igreja ao longo dos séculos. Ele anuncia o evento que dividirá a história da humanidade em antes e depois mais uma vez. Agora será um acontecimento que ninguém poderá ignorar. Um acontecimento que todo olho verá. No próximo estudo, vamos descobrir por que Apocalipse 1:7 é considerado por muitos uma das maiores declarações
sobre a volta de Cristo. E a pergunta que responderemos é: quem verá Jesus quando ele vier nas nuvens? Deus abençoe e até o próximo vídeo com Apocalipse 1:7.